para todos os públicos. Olá, turma, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao letivo de 2021, voltamos às aulas aqui na cidade, no município de Rosário. Nós gostaríamos muito que nossa aula fosse presencial, que estivéssemos juntos na escola, mas infelizmente ainda não podemos e nós queremos que você, como aluno querido da nossa cidade, nos acompanhe nas nossas aulas a partir de hoje e se cuide. Nós precisamos tomar cuidado porque a pandemia aí está, a razão da nossa a aula está sendo remota, mas que nesse momento você possa aproveitar o que nós oferecemos de maneira educativa a todos vocês. Eu sou a professora Clemilde e nossa disciplina é Ciências. Hoje nós vamos aprender, nós vamos conhecer o que é e como funciona o corpo humano. Você já parou para pensar como é o seu corpo, como é o corpo humano, como ele está constituído, como ele é formado? Você sabe como é que se chama cada parte do corpo humano? Você já parou para tocar o seu corpo? O seu corpo é igual ao corpo do seu coleguinha, do seu irmãozinho na sua casa? Sim ou não? Vamos conhecer isso aqui hoje? E para que a gente comece a saber como é que é o corpo humano, como ele está dividido, nós vamos agora conhecer isso através de uma musiquinha. Vamos cantar com o Bob Zoom como funciona o nosso corpo. Bob Zoom. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora, nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção, agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem! Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé. Muito bem! E agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Ouvidos, boca e nariz. E agora todo mundo cantando bem forte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, turma, vocês gostaram da música? Legal, né? Conhecemos então como está dividido o nosso corpo. Conhecemos também que essa máquina extraordinária que é o nosso corpo, ela está dividida em algumas partes. Partes que funcionam de maneira harmônica e que precisam uma da outra. Vamos conhecer nesse momento quais são as partes do corpo humano, cada qual tendo a sua função específica. Vamos começar então com a cabeça. A cabeça é a parte do corpo humano muito interessante porque nela funcionam os outros órgãos do sentido. Também nós temos o tronco, nós temos também os membros, que por sua vez se dividem em duas partes menores, que são os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores são aqueles formados pelas mãos, pelos braços, cada um deles com a sua função específica.
Observem que os membros superiores já estão dizendo que estão na parte de cima. Os membros inferiores, eles estão na parte de baixo do nosso corpo, no nosso tronco. Esse tronco que também é chamado de tórax. O nosso corpo, ele possui funções que são determinantes para o bom andamento dos nossos processos orgânicos. E as funções, agora, como nós vamos conhecer, da cabeça, que é a primeira parte do corpo humano, a cabeça. O que é que nós temos na cabeça? Na cabeça, nós temos uma caixa craniana chamada crânio. Essa caixa craniana, ela abriga o principal órgão da cabeça, que é o cérebro. No cérebro está o centro de comando de todo o nosso corpo. Eu costumo dizer, viu, turminha, que o nosso corpo, ele é uma cidade. E a nossa cabeça é a capital, de onde saem todos os comandos para o nosso corpo. Portanto, na cabeça nós encontramos o crânio e nós também encontramos a face. E na face nós temos alguns órgãos, como os olhos, a boca, o nariz, e todos eles funcionando de maneira harmônica, tá certo? Todos eles funcionando de maneira que a gente possa ter um bom desenvolvimento para o nosso organismo. Bom, a cabeça tem as partes do corpo que nos ajudam a sentir os sabores, os cheiros, a falar e a ouvir. É o que a gente vai conhecer mais na frente como órgãos do sentido, ok? Seguindo aqui, nós temos o tronco. No tronco, como eu já falei para vocês, o tronco também é chamado de tórax ou peito. Aqui no tronco, nós também temos o abdômen, que também é chamado de barriga. E aí, no tronco, estão os órgãos que nos ajudam a respirar. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado com um desses órgãos que é muito importante para a nossa respiração, que é quem mesmo? Quem falou? São os pulmões. Os pulmões são muito importantes para o nosso processo de respiração. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, ok? E também no tronco, ele vai abrigar outros órgãos necessários para o nosso organismo andar em harmonia, que são esses órgãos internos. Dentro do abdômen nós temos os órgãos internos, como eu vou mostrar aqui agora, nesse esquema. Vamos ver o nosso corpo, olhando os nossos organismos por dentro, os nossos órgãos por dentro do nosso corpo. Como ele é formado? Bom, dentro da cabeça nós temos a caixa craniana que abriga o cérebro. E no tronco nós temos outros órgãos como o pulmão, o coração, o fígado, o estômago, os intestinos. Tudo isso aqui funcionando de maneira harmônica dentro da nossa cabeça e do nosso tronco. Como parte do corpo humano, dando sequência aí nessa máquina extraordinária que é o nosso corpo, no tronco nós ainda temos também o pescoço, que é a parte que vai unir a cabeça até ao tronco. No pescoço, que é esta parte aqui nossa, está ali abrigado a nossa garganta, onde nós precisamos também tomar muito cuidado, ok? Porque a nossa garganta é um dos órgãos que a gente precisa tomar cuidado no sentido de alimentação, né? Saber que nós estamos nos alimentando. E também nós temos os membros. Olhem para cá. Os nossos membros, como eu já falei, são os membros inferiores e os membros superiores. Eu trouxe aqui um coleguinha nossa, eu trouxe o Marquinhos e eu trouxe a Aninha para a gente dar uma olhadinha aqui, para fazer a diferenciação do nosso corpo. Nosso corpo é igual? O corpo de um menino é igual ao corpo da menina? Embora não seja igual, mas todos é dividido em 3 partes principais, que a gente já viu: cabeça, troncos e os membros superiores e os membros inferiores. Grave isso aí no seu coração para que na hora da atividade você consiga fazer ela com perfeição. Dando sequência às nossas aulas, vamos continuar aqui sobre o corpo humano, sabendo ainda que as partes mais duras e resistentes, como a cabeça, o tronco, os membros, eles são formados por ossos. E esses ossos, eles juntos vão formar o esqueleto. O esqueleto no nosso organismo, ele é muito importante e necessário
para a nossa sustentação. Ele vai dar suporte para que a gente consiga fazer a movimentação do nosso organismo, auxiliado pelos músculos. Então, é muito importante também. Agora, turminha, como cientistas, como ciência, que nós gostamos muito, né, da disciplina de ciência, porque ela vai investigar, ela vai questionar, ela vai observar e vai trazer resposta para aquilo que a gente não sabe. Então eu trouxe uma perguntinha. Você sabia, você como criança, que os seus ossos são compostos de mais ou menos 300 ossos? E que um adulto, uma pessoa adulta, assim como eu, é composto no seu organismo apenas de 206 ossos? Por que será que isso acontece? Por que o organismo de uma criança, o corpo de uma criança tem 300, enquanto de um adulto tem 206 ossos? Ora, a partir do momento em que nós nos desenvolvemos, esses ossos vão se fundindo. Tem a ver com o desenvolvimento corporal que acontece com o ser humano. Que interessante, não? Legal? Por isso é bom a gente estudar a ciência. Você percebeu que nosso corpo ele é formado por várias partes? Só recapitulando, quais são elas? Cabeça, tronco e membros, que por sua vez são os membros superiores e os membros inferiores, ok? Queridos, então nesse momento, para nós fixarmos o nosso conteúdo aqui de ciência, vamos para a nossa atividade? Então, queridos, vamos para a nossa atividade. Observe aqui a imagem, que diz assim, observe a imagem e coloque o nome das partes do corpo humano que estão indicadas no banco de palavras. Observe que abaixo aqui da imagem tem um banco de palavras. Aí a primeira palavra é braço, coxa, perna, cabeça, joelho, pés, mãos e ombro. Se você prestar atenção, são palavrinhas que estão lá naquela musiquinha que a gente cantou inicialmente. Então, a partir de agora, nós vamos recortar ou escrever nos espaços onde elas cabem. Onde está o braço? Você vai recortar a palavrinha ou vai escrever lá no espaço que está ali disponível para você escrever, ok? Na segunda questão, nós perguntamos, responda, letra A, em qual parte do corpo humano estão localizados o coração e os pulmões? Em qual parte, que nós falamos aqui, estão localizados o coração e estão localizados o pulmão? Em qual parte, qual das três partes estão localizados o coração e os pulmões? É a cabeça? É o tronco? É nos membros? Não sei, você vai responder. Terceira questão. Troque os desenhos por palavra e reescreva as frases. Na primeira frase nós temos, na cabeça onde ficam os... Que imagem é essa? Os olhos, o nariz, a boca e o ouvido. Então, você vai reescrever, onde tem a imagem, você vai colocar o nome deste órgão, ok? Na letra B aqui, no tronco fica o, como é o nome desse órgão, você vai colocar aqui e vai seguir a frase. Os pulmões, o estômago, os intestinos e os outros órgãos, ok? Na terceira fase, os membros superiores são quem? Você vai substituir também a imagem que você está localizando aqui e vai escrever o nome dessa imagem. Os membros superiores são quem? São os... Escreva os braços e as mãos e os inferiores são as pernas e os pés. Feito isso, nós iremos para a quarta questão. Ligue algumas partes do corpo ao lugar onde ficam localizadas. Aí eu tenho aqui os órgãos, o fígado, o crânio, o coração, os intestinos. Eu tenho a face, o estômago, o cérebro e também os pulmões. E aí eu tenho aqui as partes em que foi dividido o corpo humano. Eu tenho a cabeça, o tórax e o abdômen. Onde está localizado o fígado? Aí você vai ligar para onde está ligado o fígado. O fígado está ligado para onde? Está onde? Na cabeça, no tórax ou no abdômen? O fígado vai estar lá no abdômen. E assim sucessivamente. A letra B, o crânio, onde ele está localizado? No tórax, no abdômen ou na cabeça? E você vai ligar com uma setinha lá para onde ele está localizado, ok? Então, queridos, você vai receber uma atividade impressa contendo a aula que a gente teve hoje para exercitar o nosso conteúdo que foi ministrado hoje. E aí, você vai atender, então, as suas necessidades educacionais e nós iremos estar satisfeitos apresentando a você o projeto Escola em Minha Casa.
Um abraço para vocês e até a próxima aula.